Nossos lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Coringa 2, só que dessa vez eu vou trazer um explicado, falar de simbologias, falar dos detalhes e também falar a minha opinião, né? Quem viu minha análise sem spoiler sabe o que eu achei do filme, aqui vai ser mais complementar para conseguir especificar o que eu quis dizer lá no vídeo sem spoilers. Mas passada aí a estreia de Coringa, nesse vídeo eu vou falar por que eu acredito que o Todd Phillips esperava essas reações negativas. Ah, como assim? Então ele fez um filme para que as pessoas não gostassem? Mais ou menos, a gente vai discutir aqui ao longo do vídeo. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no segundo filme a gente acompanha o julgamento do Coringa por conta dos crimes que a gente viu ali no primeiro, né, em que ele matou 5 pessoas, na realidade 6, né, depois ele fala sobre a sua própria mãe, mas ele tá sendo julgado por essas 5 pessoas como os 3 lá do metrô, o cara do seu apartamento e, obviamente, o Murray, que foi televisionado, inclusive. Quando a gente assistiu o primeiro filme, algumas pessoas até chegaram a falar na época assim, ah, ele não devia se chamar Coringa, ele devia se chamar Arthur. Muito pelo contrário, eu acho que esse segundo filme seria muito mais Arthur do que Coringa, apesar que ambos são sobre essa construção do símbolo, mas o primeiro é realmente esse ápice, né, do que ele se tornou ali o Coringa, mas obviamente a construção e força desse símbolo, né, esse possível mártir, que inclusive falam bastante no segundo filme, e não é à toa que o primeiro filme ele se torna uma referência aqui, aquele filme, né, que a Harley fica falando que assistiu mais de 20 vezes, depois ela fala que foi umas 5, e é até engraçado que tem um diálogo que ele fala assim, era ruim mesmo, né, durante o julgamento, é se referenciando ao primeiro filme, quando a Sophie fala de como ela foi invadida, né, por conta do sucesso do filme, enfim, é esse primeiro filme que a gente viu. Isso é muito importante até para o ponto crítico do filme, porque a gente como audiência comprou esse filme, mesmo tendo ali as suas mortes, né, 5 mortes, 6 mortes, a gente compreendeu o Coringa como uma falha do sistema, ou um efeito colateral, né, do sistema, o que leva a gente para esse segundo filme. Qual é a intenção dele? Destrinchar esse personagem e trabalhar a dualidade de como as pessoas veem essa persona e que não essencialmente ele é o que ambos os lados dizem. Então, por um lado, a gente tem as pessoas falando como ele era uma pessoa extremamente boa. Então, todo julgamento ali com Puddles é exatamente isso, porque ele até chega a falar, ah, esse não é você, né, porque o Arthur tava ali todo de Coringa, mas ainda era uma terceira persona ali, que ele tava personificando um advogado, por isso que ele tá falando meio assim, né, mas ele fala que ele foi o único no trabalho que não zoava dele, e reassistindo, né, o primeiro, de fato, a gente vê todo mundo fazendo piada ali com ele, e ele no máximo ria, mas era daquele riso de nervoso, ele nunca ativamente fez algo contra o Puddles. E também a sua advogada, ela faz uma defesa toda em cima de uma construção de uma dupla personalidade ali pra ele, falando que ele deveria ter os cuidados ideais, que ele não era o Coringa foi algo criado a partir dos abusos que ele sofreu. E já do outro lado a gente tem os fãs da construção desse mártir, da construção desse símbolo, que é representada pelas pessoas oprimidas na cidade. A gente não pode esquecer que lá no primeiro filme, né, eles mostravam como Gotham estava completamente abandonada, e já ali na perspectiva do Arthur, né, no final das contas a gente acaba descobrindo, quando tem o julgamento da Sophie, que a vida dele toda, ela foi moldada a partir de uma história que a mãe dele inventou para confortar dos abusos que ele sofria, e a forma que a Sophie fala, né, é inclusive como uma grande prática de bullying ali também, né, que a mãe tá desdenhando muito dele. É até interessante porque nessa cena específica, ele vai pro musical ali, né, e isso eu acho que é muito importante a gente falar, porque os musicais aqui no filme, eles vêm como forma narrativa. Eu gosto e desgosto, porque assim, eu assisti uma segunda vez ao filme e os musicais todos são super justificáveis, todos fazem muito sentido narrativo, porém isso não quer dizer que ainda assim eles não causem interrupções ali abruptas que fazem com que cause certas frustrações na gente como público assistindo, porque você é fisgado, você tem interesse por aquele assunto e você é tirado disso. Eu até falo isso porque pra mim o problema nem foi o musical em si, mas sim como foi encaixado. Esse filme, de uma forma geral, ele tem várias confusões do que ele quer dizer, e eu vou falando, pontuando aqui ao longo do vídeo, e o musical é um desses,
Mas o que eu quero dizer com esse momento, né, ali no julgamento, é que a gente vê que aquilo é tão insuportável para ele, é um bullying tão excessivo que vinha desde a casa dele, né, que ele se enfia dentro daquela bolha do Coringa. E aí vem a música, né, dele cantando. Inclusive, para mim, gente, esse é um dos musicais mais sensacionais. Inclusive, ele no final, né, com a arma, é muito piada mortal ali. E esse aspecto do musical é muito bem colocado quando a gente tá ali no início do filme e vem a primeira psicóloga falando que queria gravar ele, né, em que a defesa queria justamente pegar esse aspecto da dupla personalidade, porque ele não se lembrava do que tinha acontecido. E aí a psicóloga, ela até fala assim, eu posso falar com o Coringa, então? E aí vem uma coloração amarela. Lá no primeiro filme já tinha falado muito como a fotografia, a coloração da fotografia era trabalhada, né, pro Coringa e pro Arthur. E aqui não é diferente. Nesse momento justamente do julgamento ali, em que a Sophie tá falando, e ele demite a advogada porque tudo é muito pra ele é ovacionado, né? Então ele chega na prisão e ele tá ali em cima e a gente também vê essa fotografia, essa coloração amarela. Isso vai se intensificando conforme ele vai retornando ao Coringa. O Arthur que a gente tem no início, né, ali depressivo, no plano sequência maravilhoso, inclusive, é completamente diferente desse Arthur se tornando Coringa, que deixou de tomar o remédio. Então é muito interessante como ali no filme, né, tecnicamente eles também constroem essas duas personas além dos personagens, externalizando e definindo quem é Arthur Fleck. E eu digo até pra vocês, de certa forma, eu sinto que o primeiro médico ali dos 89 minutos, ele tinha razão, porque ele fala que ele não acreditava que ele tinha uma dupla personalidade, mas que tudo ali era performático. E eu consigo crer nessa análise porque realmente o Coringa, né, sempre foi no entorno do artístico. A música mesmo, que nem eu falei, os musicais, né, eles vêm ali como um aspecto narrativo da mente dele. Então sempre foi no entorno do artístico, do stand-up, dessa criação ali, desse universo que a mãe criou, chamando ele de rap, né? Tanto que nem eu citei, né? Quando ele demite a advogada e ele mesmo se representa, o primeiro momento que a gente vê ele se representando, ele cria uma outra persona, uma outra performance de um advogado. E tem até momentos ali que ele tá tipo mimetizando o advogado da acusação, mas dentro dessa ênfase e crescimento dessa persona Coringa, desse símbolo Coringa, existe uma quebra de realidade, que é quando, pra mim, do meu ponto de vista, né, ele é estuprado ali na prisão pelos guardas. E nesse momento, principalmente, é quando ele tá num segundo ápice ali e os próprios guardas na hora externalizam, ah, só porque você tá com esse terno, você acha que você é melhor do que a gente? Então, Arthur, ele vê ali nesse momento que mesmo ele construindo essa casca, essa camada, ele não tá livre de ser negligenciado pelo sistema. Então ele foi negligenciado quando criança, tanto pelos abusos também que ele sofreu, mas também pela assistência social ali que não ouviu quando ele falou as coisas que ele passava, seja no que a gente viu no primeiro filme e agora no sistema prisional. E a gente também entende o porquê ele fala mal dos guardas ali no julgamento, né? Porque os guardas, por mais que em alguns momentos até pareça que eles têm uma boa relação, eles são extremamente abusivos, no que começa um psicológico ali, também gera um momento físico, quando ele pega o cigarro, né, e bate ali no guarda, e o guarda vem com um porradão nele ali, esse é o mais abusivo, que inclusive é o que ele, né? Mas a gente vê, né, em outros momentos, por exemplo, o Arthur ali no pátio, eles apostaram $20 porque o cara ia beijar ele e a gente ouve eles falando assim, ah, ele vai cortar a língua dele, olha lá, as pessoas elas estão esperando esse sensacionalismo que o filme vem trazendo, né? É o entretenimento. Ou a mesma coisa, o próprio guarda que pede o autógrafo, que ele fala que depois que ele pegasse a pena de morte e fosse frito, ia valer horrores, tanto que ele dá a mensagem. Então o abuso, ele não precisa vir só essencialmente físico, apesar de acontecer, ou eu acredito que tenha acontecido também, além do tapa. E eu acho que aqui talvez seria o momento de maior frustração do público, pelo que eu vi das críticas, pelo que eu também senti com o filme, porque a gente tá falando de uma pessoa comum. É um filme que traz o interno do Arthur Fleck. Então as pessoas estavam esperando esse sensacionalismo, estavam esperando esse entretenimento. Tanto que até tem um momento ali com a própria Lady Gaga, né, que eles começam a discutir a relação e ela fala:
ah, vamos dar ao público o que a gente quer, e aí é ela tirando nele. Eu, inclusive, vou voltar nessa cena quando falar especificamente da Arlequina, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que aqui o filme, ele destrincha o interno desse personagem. Então, quando a gente vai para aquele momento final do julgamento, em que ele fala, ah, eu tinha um discurso preparado aqui para falar como vocês são culpados e etc. Ele se vê ali de, ok, eu sou uma pessoa que eu fiz esses crimes. Ele sai dessas personas, desses números criados e também justifica lá do porquê ele não quer cantar mais com a Lady Gaga no final do filme. Tanto que a piada é o Toc Toc, quem é Arthur Fleck who? Nem ele sabe quem ele é, porque ele é uma criação dessa dualidade do que outras pessoas falavam que ele era. E por isso, no final, ele tá depressivo de novo, assim como no início. Porque além disso tudo, ele também, de novo, foi negligenciado ali pelo sistema. E o que explica também a piada do Knock Knock do primeiro filme. Muita gente na época tinha falado que a piada era porque ele indiretamente tinha a ver com a criação do Batman, porque um dos seguidores dele, né, que mata lá a Marta e tudo mais, mas pra mim, na realidade, tendo a perspectiva desse segundo filme agora, o final do primeiro é muito mais sobre a criação do Coringa, tipo, Knock Knock, quem tá aí? É essa persona, essa criação, é o Coringa, né? E por isso eu falei, né, o primeiro filme ele tem tudo a ver, levar o nome do Coringa, desse símbolo. E por isso, quando a gente chega ali no final, né, o Coringa, ele não é Arthur Fleck, mas sim um símbolo. Então, quando a gente tem a piada do psicopata, né, ela inclusive é uma reprodução do próprio Arthur com o Murray ali, em que ele fala, eu costumava te ver na TV e depois mata ele. E o psicopata ali atrás, ele corta a boca, né, bem equivalente ao Coringa do Heath Ledger. Ou seja, dando ali que a morte dele, a gente tem a morte de Arthur Fleck, mas o Coringa, o símbolo, permanece, justificando, enfim, 500 mil filmes, né, que a gente vê do Coringa e tantas histórias diferentes, Coringas diferentes. Agora, eu queria falar sobre a Arlequina porque pra mim é um dos maiores problemas do filme, não por conta da Lady Gaga e dos números musicais, pelo amor de Deus, mas como o entorno dessa personagem acaba trazendo muitas falhas negativas e que a gente tem essa percepção de construção tão quebrada aqui no filme, o que ocasiona muitas frustrações do que a gente acompanha. Eu não acho que o filme, ele é pra construir esses dois personagens. A história é muito mais sobre o Coringa. É Coringa, não é Coringa e Arlequina. Talvez tenha criado-se uma expectativa, porque quando você traz uma personagem, uma pessoa tão forte, né, a Lady Gaga aí, você espera talvez uma divisão de tela e não é o que acontece, até porque a personagem, a gente vê inclusive que a história dela é negligenciada, a forma que é contada é muito mais em externalização de diálogo, que é um aspecto que eu não gosto, mas ela vem muito mais como um recurso narrativo para justamente trazer essa parte da gente como audiência de ponto de vista do Coringa, para trazer esse lado dessa dualidade, as pessoas que são fãs, né? Ela vem como uma grande fã. Mas o filme, ele começa construindo ela como uma possibilidade dela ser inexistente. E é interessante isso, porque em outro momento do julgamento, a gente vê uma pessoa lendo ali o diário e falando sobre a construção de relações da cabeça, né, do próprio Coringa com mulheres, não só a Sophie, né, dá a entender que tinham outras ali nesse diário, o que muito facilmente pra gente, a gente podia acreditar que algumas coisas que a gente tá vendo ali, elas não são tão reais, porque a gente tá tão internalizado ali na mente do Arthur Fleck, e por isso a gente vê essas interrupções de números musicais em determinados momentos, que a gente pode falar que ele não é um narrador confiável, mas o filme, ele parece não conseguir se decidir em alguns aspectos. Então, por exemplo, nesse aspecto dela ser real ou não, eles começam construindo ali da possibilidade dela não ser tão real quanto a Sophie foi, né? Ela era uma pessoa existente, mas é uma relação criada a partir da cabeça dele. Mas em determinado momento do filme, a gente simplesmente descobre que ela é real, simplesmente quando a advogada fala, ah, escreveram uma matéria sobre você e ali, por conta, né, daquele musical que a gente viu na prisão, quando Arkham pegou fogo, né, que ela colocou fogo lá e tudo mais. E aí, de novo, a frustração. O filme, ele fala, não, calma, então o que eu tava vendo era real? Eu achei que não era real. Tem uma quebra de expectativa do que está sendo acompanhado. Só que isso acabou ocasionando com que situações que eu vi
acreditando que ela não era real, acabam sendo uma forçação de barra, como por exemplo a cena da cela, quando ela decide ir embora, né, se tirar ali de Arkham, ela fala que os guardas deixaram ela entrar. E aqui em casa a gente discutiu bastante essa cena, porque a gente falou, tá, pode ser que não seja real. Só que o próprio filme, ele constrói formas de que aquilo é real, que tá acontecendo, porque a gente tem a cena da perspectiva do ponto de vista da Arlequina, em que nesse momento que eles transam, né, ela até começa a pintar ele, ele fala, ah, você trouxe tinta? E ela fala, é que eu quero ver como você realmente é. Então, de novo, trazendo o fanatismo dela, né, para aquele momento, porque em todos os momentos que a gente vê de uma interação maior dela com ele, quando ele tá como Arthur Fleck, sem maquiagem nenhuma, ela sempre dá um jeito de inserir. Então, quando ela vai visitar ele na prisão, ela coloca ali, né, no vidro o batom para ele colocar e ter um fio que conecte ao Coringa, né? Que ela gosta daquela imagem do Coringa. A obsessão dela tá naquela imagem do Coringa. Então é por isso que eu falo, essa cena ela traz a perspectiva da Arlequina, não só do Arthur, como se ele estivesse imaginando que ela estivesse lá. Então para mim causa um grande incômodo, porque simplesmente seria impossível ele estar na solitária e isso acontecer. Tanto que eu até fiquei pensando na relação do filho, porque depois que ela conta, falando que tá grávida dele, ela não necessariamente afirma em vários momentos. E no momento da morte dele, né, ele até fala ali, um filho para pegar o meu lugar, dando quase como se fosse um continuismo ali da sua história, ou até mesmo desse símbolo. Até porque não seria à toa, né, que essa Arlequina criaria esse filho para ter o entendimento de quem foi seu pai, esse grande símbolo. Ela não ia contar as partes que ela não gostava dele, como Arthur Fleck. E quando eu assisti a primeira vez, eu até fiquei refletindo que eu senti um pouco de falta da obsessão que sempre construíram a relação do Coringa e da Arlequina, que a gente via nos quadrinhos, nos desenhos. Mas essa obsessão, ela acaba acontecendo aqui também, né? Quando a gente tem essa música, né? Tudo é pelo entretenimento e tudo mais. E quando eles estão naquele cenário que parece o programa do Murray, ela atira nele, né? Porque eles falam, ah, vamos dar o que as pessoas querem, que nem eu tinha comentado antes. E eu acho que é isso, né? Essa relação destrutiva, quando na realidade, desde o primeiro filme, a gente tem uma realidade do Coringa muito pé no chão, né? Então, o próprio Coringa, desde o primeiro, ele é a construção, assim, das pessoas da cidade que estão ferradas, que eu falei, essa construção do símbolo, né, da cidade abandonada, das pessoas se sentirem representadas, porque ele foi uma pessoa tão negligenciada socialmente que ele se tornou o símbolo para representar essas pessoas, que nem eu tinha falado, né, no início do vídeo. E por isso, quando a gente tem a cena ali da Lady Gaga cantando, ela canta para resgatar essa persona, esse lado dele, e ele fala que ele não quer mais, porque como eu expliquei, né, ele tem um entendimento que ele não é nenhuma dessas duas coisas que as pessoas dizem que ele é, e por isso a frustração dela também, porque ela queria o símbolo, ela foi apaixonada pelo símbolo, não essencialmente pelo que realmente é Arthur Fleck, que é uma relação muito parecida com a nossa assistindo. Por isso que eu falei, eu acho que o Todd Phillips, ele esperava que tivesse essa reação negativa de tipo, não é o meu Coringa. A gente é que nem aqueles fãs falando, cara, eu ainda te amo. Mas isso não quer dizer, tá? Aí eu retomo, né? Que o filme não tenha falhas ou que a proposta ela não tenha sido bem executada. Porque, que nem eu falei, os musicais, eles todos fazem muito sentido quando você olha só pro lado narrativo da coisa, mas isso não quer dizer que eles não causem interrupções, frustrações, que é o que acontece. E eu acho que é por isso que tanta gente saiu cansada do musical, não porque simplesmente não gosta de musical, mas pelas frustrações geradas aí ao longo do filme, que é um filme longo e se faz sentir ser um filme longo. Então assim, gente, não é falta de entendimento, eu acho que estruturalmente a gente consegue compreender porque tantas pessoas saíram frustradas. Eu acho que a gente tem que ouvir quando, sei lá, 70% das pessoas estão falando que não gostou, não quer dizer que 70% das pessoas não entenderam. O filme, ele tem sim inúmeras belezas, eu acho que a crítica social dele é muito forte. Em vários momentos, né, a gente vê o juiz falando que o julgamento, ele não é um circo, só que a gente vê tudo isso
isso sendo televisionado. Eles fazem um paralelo muito similar ao que acontece com os serial killers, né? A gente viu, por exemplo, recente com os irmãos Menendez, tanto o que aconteceu na época, quanto hoje em dia, né, a repercussão do caso. A gente também vê, né, essas pessoas que acabam escrevendo cartas para serial killers, não que eles sejam serial killers, pelo amor de Deus, tô falando de vários casos aqui. Então a gente vê essa especularização, esse sensacionalismo nesse entorno, né, e principalmente sobre eles demonstrarem como o sistema, ele sempre falha, né. O Arthur, ele é um exemplo extremo de que o sistema falhou por diversas vezes em todos os momentos da vida dele, e provavelmente dali ia falhar também. E por isso o próprio Arthur, ele fala por diversos momentos que ninguém se preocupa com ele verdadeiramente. As pessoas estão preocupadas ou com o Coringa, ou da projeção do que elas acreditavam que ele era, como uma pessoa boa, mas não realmente com o que ele tá passando. E por isso ele assume ali o que ele fez. E por isso, né, o filme traz tantas vezes a música falando isso é entretenimento, ou a Lady Gaga tirando, vamos dar o que as pessoas querem, as pessoas querem violência, as pessoas querem esse sensacionalismo, elas querem se sentir vingadas, elas querem ter símbolos. A mensagem é muito clara. E aí eu queria até destacar 2 detalhes que eu achei muito interessante aqui do filme também. A primeira coisa são sobre os presos que mais acabam sendo afetados, são presos que eles são tão negligenciados quanto o Arthur. Então, por exemplo, o que morre, né, é o que acaba beijando ele também tá sofrendo um bullying dos guardas ali, não só o Arthur, né. Ele sai da mesa, e aí quando a gente vê o segundo personagem retomando a música, mesmo enquanto ele tá sendo apanhado, é o mesmo que apanha ali no plano sequência inicial, porque ele tava pelado dentro da sua cela, e a gente só ouve alguém sendo muito esbofeteado. Eu reparei porque tem um momento que o filme mostra qual cela que era, então eu acho isso muito interessante. E outra relação também que eu achei muito legal é o momento que eles estão fazendo a barba, que cai o sangue e a boca dele fica para baixo, né, diferente do Coringa, que tá para sempre, também trazendo, externalizando essa depressão que a gente acompanha inicial ali do Arthur, dele extremamente magro, dele nem conseguindo contar as piadas. E é isso, né, as piadas também, elas vêm muito desse momento do que as pessoas esperam, né? Então os guardas ficam, você vai contar uma piada pra gente? Você não é o Joker? Que nem a gente, sempre na expectativa ali dele fazer alguma coisa. Então, dito tudo isso, assim, eu acho que ele é um filme que é muito interessante a gente rever, sim, o primeiro, porque eu acho que ele pega características até de fotografia que são utilizadas lá e acentua mais aqui, como esse aspecto da coloração amarela que eu falei do filme. Eu acho que ele é um filme artisticamente muito bonito e até mesmo ousado na sua narrativa, como eu já tinha falado na minha análise sem spoilers. Aqui a gente vê o ápice artístico de todos eles, do próprio Todd Phillips, mesmo que tenha falhas ali no roteiro e montagem, que já não é tanto a ver com ele, mas da Lady Gaga, do Joaquin Phoenix, eles estão extremamente artísticos aqui. Eu vi gente reclamando, a gente vê o Coringa sapateando, e não é sobre isso, mas eu ainda acho que ele é um filme que se perde em alguns momentos do que ele quer entregar. É por isso que eu falo, não é falta de entendimento, o entendimento é muito claro aqui, mas eu acho que ele tem muitas interrupções, mesmo que propositais. Então, por exemplo, a gente vê vários momentos do Coringa se transformando e nunca acontece, então a gente tá sempre assim, vem aí, hein? Mas lógico, de novo, é uma expectativa que o Todd Phillips faz propositalmente, mas isso não quer dizer que não vá frustrar, gente. Então, o que eu tive de intenção nesse vídeo é demonstrar que, apesar da mensagem ser clara e extremamente potente, eu acho que a história individual ali do Arthur é muito poderosa, assim como a crítica social. Eu acho que a Arlequina como recurso narrativo, e aí de novo, não é sobre a Lady Gaga, não é sobre a personagem, mas como ela é utilizada, é um problema, porque ele te conta de uma forma e aí vai para outro lado, e aí as coisas acabam não fazendo muito sentido aqui nessa primeira construção. E também, por mais que os musicais façam sentido e os momentos que eles entram, ainda assim tem uma quebra, tem uma disruptura ali de interesse, de expectativa, e por isso que eu falo, é ousado. A gente tá falando de uma obra audiovisual aqui, a arte, ou você gosta ou você não gosta. Então, por mais que você veja o belo ali, você entenda a intenção, não necessariamente precisa agradar. E também, né, óbvio, eu acho que uma das frustrações grandes vem com a própria morte do Coringa. De novo, é muito compreensível que aqui é a morte da pessoa, a criação do símbolo, mas ainda assim, né, tem esse entorno do Coringa, de tipo, nossa, eu sou fã de um bosta, que foi a sensação que eu senti das outras pessoas falando, sabe? Elas não gostaram de conhecer o Arthur Fleck, o
o Arthur por trás do Coringa, como a própria Arlequina. E aí, por último, mas não menos importante, eu queria até trazer uma discussão aqui com vocês sobre uma possibilidade de final alternativo, porque se vocês assistiram aos trailers, né, viu que algumas cenas estavam ali e elas não entraram. Tem uma cena da escadaria que pra mim eu acho que ela é só uma cena assim complementar àquela música que eles estavam cantando, que era sobre o amor deles, né? Porque eles estão inclusive com o mesmo figurino daquele momento que tá com fundo preto, né, que eles estão cantando sobre a relação e tudo mais. Então eu só acho que poderia ser uma cena que fosse contar, tipo, a gente vai sair aqui do tribunal e construir as montanhas a partir de montes, etc. Eu acho que ela é só uma cena, assim, que gravaram pra isso e só foi cortada. Mas tem outra cena que pra mim chama muita atenção, que é a Lady Gaga, a Arlequina, com esse visual com cabelo curtinho ali do final, em que a gente vê ela entrando no elevador, que a gente descobre aqui nesse filme, né, que ela alugou o apartamento no mesmo prédio que ele morava, que a Sophie morava, e aí ela entra e dá um sorriso. Então eu fico pensando se de repente o Todd Phillips ele não tinha uma ideia diferente pro final, no sentido em que o Coringa, ao invés de morrer, né, ele canta ali com ela e aí se concretiza, né, o que ela queria, ou até mesmo que eles não ficassem juntos, que nem o filme trouxe ali do que a gente viu, o filho ser esse continuismo, né? Então poderia ser um final em que o filho traria essa continuação, né? Como ele mesmo externaliza, né? Um filho para pegar o meu lugar. Enfim, fiquei curiosa de saber se tinha um final alternativo aí do filme. Provavelmente se tiver, a gente vai saber em algumas entrevistas um pouquinho ali pra frente. Enfim, então dito tudo isso, gente, pra um musical, o que mais peca nesse filme é o ritmo, por conta dessas incertezas e coesão narrativa em alguns momentos e também quebras aí na sua montagem. Mas eu quero saber de vocês, qual que foi o seu entendimento do final? Tem mais algum detalhe que complementa aqui o que eu falei? E o que você achou do filme? Você gostou? Não gostou? Eu não acho que ele é tão ruim assim. E que nem eu falei no meu primeiro vídeo, eu não acho que ele é um filme inútil. Ai, não precisava de uma continuação. É bem justificada essa continuação. Acho que é válida essa história, faz sentido. Mas a forma de construção, que pra mim é o grande problema. Enfim, vamos discutir. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!